Bom dia, meu povo. Começando mais um culto no lar. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Cada um me assiste a hora que pode. Gente, hoje eu entrei assim, plaft. Tropecei na coxinha, caí dentro. Tá bem em cima da hora, tá? Nós vamos falar pouco pra gente já começar. Vamos lá fazer a nossa oração? Levar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Agradecendo a oportunidade de mais um momento de estudo, mais um momento de pausa em nossas vidas, muitas vezes tão corridas. Essa pausa tão importante, Mestre, para que possamos aprender a lidar com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, educar a nossa moral, compreender as nossas necessidades, a necessidade do perdão próprio, do perdão ao próximo, e entender o real significado da nossa existência sobre esse planeta, esse mundo, escola, para que não possamos mais perder tempo, porque tempo é algo que nós não temos mais. Que a luz do nosso Mestre Jesus alcance cada um de nós e todos aqueles que nos são caros, que possamos compreender a real necessidade do conhecimento, da existência da vida após túmulo, e compreender a necessidade de trabalharmos aqui. E não esperar a oportunidade de estar do outro lado para justificar algo injustificável. Gratidão pela oportunidade de estudo. Gratidão por conhecer pessoas com mentes amplas. Gratidão por conhecer pessoas em interesse. E com o interesse de despertar, de se expandir, de se conhecer. Porque temos consciência de que à medida que o tempo passa, mais difícil é conviver com aqueles que insistem em se permanecer cegos. Mais pesado é a convivência. E é por causa deste peso, dessa diferença de ideias e valores, que passamos por esse processo de transição. Aqueles que não se adaptarem ao processo do nosso planeta que se torna mais leve, se tornará pesado demais. E que Deus tenha misericórdia daqueles que assim insistem em caminhar. Que possamos ter a consciência elevada o suficiente para orar por todos, independente de qual seja o seu destino. E que possamos continuar a nossa jornada em busca da melhoria moral e espiritual, hoje e sempre. E que assim seja. Que assim seja. Oi, oi! Sejam todos bem-vindos. Vamos lá começar? Hoje eu tô de poucas palavras, gente, que eu tô gripando. Minha garganta tá horrível. Não de doer essas coisas, mas eu começo a falar e a minha voz vai embora. Acho que é o pó, né? Essa poeira danada aqui em casa não adianta limpar nada. No outro dia tem que limpar tudo de novo. Molha, joga água, liga a fonte. Resolve não. Vamos lá? Na semana passada, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós estudamos o óbolo da viúva. E neste, a gente vai estudar convidar os pobres e os estropiados. Vamos lá. Ele disse também àquele que o havia convidado: quando derdes a jantar ou a ceiar, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, vossos parentes, nem vossos vizinhos, que serão ricos, de modo que eles vos convidem em seguida a seu turno, e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Mas quando fizerdes um festim, todavia para ele, os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. E estareis feliz, porque não terão meios para vô-lo retribuir, porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, lhe disse: feliz aquele que comer do pão no reino de Deus. São Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 15.
Quando fizerdes um festim, disse Jesus, para ele não convideis os vossos amigos, mas os pobres e os estrupiados. Essas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se nelas se procura o Espírito. Jesus não podia ter querido dizer que em lugar dos amigos é preciso reunir à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada. E a homens incapazes de compreender as núcias delicadas do pensamento. Seria preciso imagens fortes, produzindo o efeito de cores berrantes. O fundo do pensamento se revela nestas palavras: serei felizes porque não terão meios para vô-lo retribuir. Quer dizer, que não se deve fazer o bem com vista a uma devolução, mas pelo único prazer de fazê-lo, para dar uma comparação surpreendente disso. Convidai para os vossos festins os pobres, porque sabeis que estes não poderão nada vos retribuir. E por festins é preciso entender não o repasto propriamente dito, mas a participação na abundância de que desfrutais. Essas palavras podem, em retratando também, receber sua aplicação num sentido mais literal. Quantas pessoas não convidam à sua mesa, senão aqueles que podem, como dizem, lhes honrar, ou que podem convidá-las a seu turno? Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber aqueles de seus parentes ou amigos que são menos felizes. Ora, quem é que não se possui entre os seus? É, por vezes, prestar-lhes um grande serviço sem aparentá-los. Estes, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem dissimular o benefício por uma sincera cordialidade. E que assim seja. Oi, oi, seja bem-vindo. Obrigada, Sam. Eu tenho as minhas garantias. Eu preciso entrar só para falar que meu áudio está ok. Não, meu áudio está perfeito. Muito obrigada. Então, gente, aqui está falando para que a gente possa ter humildade quando a gente for fazer as nossas bodas, a nossa ceia, né? As nossas festinhas, os nossos churrascos, porque a gente tem o hábito de convidar só aquela pessoa que fala, vou convidar fulano, acesse lá na casa, fica tão massa, né? Ai, vamos lá? Vamos convidar. Aí você vai e convida. Aí aquela pessoa que raramente tem a oportunidade de estar numa festa, ou de estar num evento, ou de vivenciar uma experiência nova, você não chama. Por quê? Porque essa pessoa não pode te proporcionar isso. Sei lá, não, vou não, as festas na casa de fulano é bom. Ah, não, quando tem, ele nem chama, muitas vezes ele não chama porque ele tem receio do que ele pode te oferecer. Fala, nossa, a casa de fulano é tão chique, né? Não sei se eu vou convidar ele, não, porque depois ele vem aqui, fica com receio da minha casa e tal. Então, a gente tem que ter essa humildade, para que a gente possa compreender também a situação do outro, né? A situação daquele que está do outro lado, que está recebendo, que está vendo, que está assistindo. Então, é importante a gente ter essa humildade de convivência. Aí ele ainda fala, Jesus não pediu para você ir lá na rua convidar os mendigos, os bandidos, os sequestradores, né? Os pessoal que se droga na rua, não é isso que ele está falando. Ele está pedindo para você ter consciência do que sentem aqueles que te cercam. E muitas vezes a amizade verdadeira vem daqueles que não podem te proporcionar aquilo que você pode proporcionar para eles. Entendeu? Vem de... E essa pessoa que se oferece, ela não traz amizade para você, não. Ah, tá. Obrigada. Eu lembro que Jesus mudou. Jesus mudou? Jesus mudou para onde? Jesus, ele mudou mesmo, né? Ele passa por vários processos de transformação. Inclusive, ontem eu estava pensando nisso. Parei para pensar sobre esse trajeto de Jesus aqui sobre o planeta, assim, sem ler, sem estudar, sem nada, né? Jesus viveu 33 anos. Durante 30 anos, ele viveu ali no anonimato, né? Só assistindo. É claro que ele fazia as coisas mais simples do mundo e chamava a atenção de todo mundo, né? Igual quando ele foi lá pro meio dos... Como é que chama?
fariseus, não, sei lá, ele foi lá pro meio do povo, né, o povo importante, começou a ensinar o povo importante a trabalhar, e ele tinha só 12 anos de idade. Mas, quando Jesus passou a ser Jesus mesmo, ele viveu só 3 anos sobre essa terra. E isso me abriu uma pergunta, um ponto de interrogação na cabeça, né? Junto ali com a geometria sagrada, junto ali com a numerologia. Mas enfim, já estou mudando de assunto, né? Porque a nossa colega aqui fez o comentário de que Jesus mudou e isso realmente me passou pela cabeça, a passagem dele pelo deserto. Eu acho que cabe muito mais estudo ainda sobre a passagem de Jesus aqui em cima da nossa terra do que a gente acha. A gente acha que já sabe muito, que estudou muito, né? Mas quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que ainda tem muita coisa para estudar. E, inclusive, esse seu comentário me fez lembrar desse meu pensamento hoje. Jesus mudou e mudou muito mesmo, né? Então, esse planeta ele é escola para todos os espíritos. Não só para nós que estamos passando por esse processo de transformação, ainda tão pequenininhos, tão imperfeitos e egoístas, mas também para um espírito tão grande como Jesus, né? Então, vamos lá, continuar no livro dos Espíritos. Eu não tenho certeza, estou indo pela intuição, porque eu não anotei na semana passada. Mas eu acho que a gente parou na questão de número 564. E nós vamos começar nela. Se não for aqui, a gente reestuda, beleza? Entre os espíritos, há os que são ociosos ou que não se ocupem com alguma coisa útil? Perguntou Allan Kardec e os espíritos responderam: sim, mas esse estado é temporário e subordinado ao desenvolvimento de sua inteligência. Certamente há, como entre os homens, os que não vivem senão para si mesmos, mas essa ociosidade lhe pesa e, cedo ou tarde, o desejo de avançar lhes faz experimentar a necessidade da atividade e eles são felizes em poder se tornar úteis. Falamos dos espíritos que alcançaram o ponto de ter consciência de si mesmo e seu livre-arbítrio, pois em sua origem são como crianças que acabam de nascer e que agem mais por instinto que por uma vontade determinada. Isso me fez pensar e lembrar de mais um pensamento meu de ontem em relação ao que eu estava falando. É sobre a arte. Eu lembro que Jesus mudou em todos os tempos. É sobre a arte. Jesus mudou tudo, né? Ele transformou o planeta. Tanto é que existe calendário antes de Cristo, depois de Cristo. As nossas festas, né, elas são baseadas ali na existência dele, a Páscoa, né, o Natal. Então, Jesus, ele veio mesmo para transformar. E ele transformou também a era, né? Ele findou aí, abriu aí a era de peixes, que é a era que a gente está findando agora e começando a era de aquários. Então, a vinda de Jesus foi aí o início da era de peixes, né? Trabalhos artesanais, pintor, arquiteto. Ele trabalhava com madeira, né? Ele, não tem, eu não posso falar isso não, mas parece que foi ele que inventou a mesa e a cadeira. Mas, lendas, né? Já existia a mesa, mas na época o pessoal tinha o hábito de sentar no chão, igual o chinês, né? Japonês. Ele já inventou a cadeira. Ele fez a cadeira, mas ela não foi lançada na época que ele estava lá, muito tempo depois. Isso são teorias, né? Então vamos lá, continuando aqui. Os espíritos examinam nossos trabalhos de arte e se interessam por ele. Eles examinam o que possa provar a elevação dos espíritos e seu progresso. O espírito que teve uma especialidade sobre a terra, um pintor, um arquiteto, por exemplo, se interessa de frequências pelos trabalhos que foram objeto de sua predileção durante a vida? Sim, eles se interessam. Faz a pergunta toda, escreve a frase toda, assim, ó, o seu argumento todo, que fica mais fácil da gente compreender, que aí a gente comenta da pergunta 564, não tem problema, a gente volta, tá? Enquanto você organiza aí, eu já vou lendo a 566. Vamos lá de novo. Um espírito que teve uma especialidade sobre a terra, um pintor, um arquiteto, por exemplo, se interessa de preferência pelos trabalhos que foram objeto de sua predileção durante a vida? E os espíritos respondem: tudo se confunde num final geral.
Se ele é bom, interessa-se tanto quanto lhe seja permitido se ocupar para ajudar as almas a se elevarem até Deus. Esqueceis, ó, aqui está entrando também o que você está falando. Esqueceis, aliás, que um espírito que praticou uma arte na existência que conhecestes pode vir a praticar uma outra em uma outra existência, porque é preciso que ele saiba tudo para ser perfeito. Assim, segundo o seu grau de evolução, pode não haver mais especialidade para ele. É o que entendo, dizendo que tudo se confunde num final geral. Notai ainda isso, o que é sublime para vós em vosso mundo atrasado. Não é senão criancice perto dos mundos mais avançados. Como querereis vós que os espíritos que habitam esses mundos, onde existem artes desconhecidas para vós, admirem isso que para eles não é mais que uma obra da escola? Eu o disse, eles examinam aquilo que pode provar o progresso. Entendeu agora? Então, eles estão falando sobre o processo da arte. É igual o CM estava falando aqui. Para a espiritualidade, gente, nós somos crianças, né? Não tem como a gente fazer alguma coisa aqui e olhar para eles e querer que seja grandioso. Lembrei de José, amigo de Saulo, que, salve engano, virou Paulo. É demais. Mas aí já é outra vertente, né? Ele virou Paulo depois que ele teve aquele encontro com Jesus. Mas voltando aqui para a nossa questão, o que ele está falando que para os anjos, aquilo que a gente faz, por mais grandioso que seja, é esboço de escola. É porque a gente vive numa realidade que eles já viveram há centenas de milhares de anos e a arte para eles, a tecnologia, né, tudo isso para eles é extremamente avançado em relação a nós. Então, quando a gente faz uma coisa que igual o ser humano, né, o ser humano está lutando para conseguir construir uma estação espacial ali perto da Lua, né, para ficar orbitando ali, para que ele possa construir finalmente algum local habitável na Lua, né? Então ele está nessa luta. Para ele é difícil, custa bilhões e tem que levar material lá para construir essa estação e volta. E vai astronauta e fica preso, que não tem como voltar. Isso tudo está acontecendo, viu, gente? É porque a mídia não divulga e vocês não buscam saber, mas isso tudo está acontecendo, não estou inventando nada não. E aí, o que acontece para quem já passou por esse processo? Vamos supor aí, os arcturianos que tá aí na nossa crosta nos auxiliando nesse processo. Para eles é como se a gente estivesse na praia com os nossos filhos e o nosso filho tá tentando construir um castelinho de areia. A gente vai dar muita importância para esse castelinho de areia? Não, por quê? Por que me interessa esse castelinho de areia? É bom para ele, vai desenvolver ele, né? A destreza, coordenação motora, a concentração. Então, ótimo para ele. Ele tem que ir lá construir o castelinho de areia. Eu já tenho que construir um edifício. Entendeu a diferença? Então, eles sempre vão olhar pra gente com esse carinho, com esse cuidado. E por mais que a gente queira que eles aplaudam, a gente fala, nossa, você vai ser recebida aqui no astral como um grande herói. Não, tudo que você fez aqui é pequeno pra eles, porque nós somos criança. É a mesma coisa você ter corrido lá com seu pai chutado, feito gol no golzinho da rua e viajar como se você fosse o Gabigol. Mas na realidade você só fez um chute no gol, do golzinho lá da sua rua. Entendeu a visão? Lembrei de José. São os obsessores? Em relação a qual obsessores? Eu não entendi, desculpa, vai ter que perguntar de novo. Lembrei de José, amigo de Saulo, que salve engano virou Paulo. São os obsessores. Ele virou Paulo, agora os obsessores é que fez com que Paulo corresse atrás. Na verdade, acho que nem foram os obsessores, né? É porque ele era muito certo no que fazia. O que ensinava para Paulo era isso, que ele tinha que seguir os romanos. E aí, quando ele viu que ele estava caminhando errado, ele falou, opa, peraí, né? Então, vamos lá. Concebemos que deve ser assim para os espíritos mais avançados, mas falamos dos espíritos mais vulgares e que não se elevam ainda acima das ideias terrestres. Para estes é diferente. Seu ponto de vista é mais limitado e eles podem admirar aquilo que vós mesmos admirais. Pergunta de número 567.
Os espíritos se misturam algumas vezes em nossas ocupações e em nossos prazeres? E os espíritos responderam: os espíritos vulgares, como dizem, sim. Estes estão sem cessar ao redor de vós e tomam no que fazeis uma parte, algumas vezes muito ativa, segundo sua natureza. Isso é necessário para impelir os homens nos diferentes caminhos da vida, excitar ou moderar suas paixões. Então eles induzem, né? A gente já está indo para determinado caminho, fazendo determinada coisa, olhando determinado cantinho, falar, nossa, vou ali escolher um curso para eu fazer e tal, e aí eu nasci para ser médica, e aí eu tô vendo a faculdade é nova, tô ansiosa, tá todo mundo cheio, aquele vucu-vucu, quero fazer medicina, não tô dando certo ali, não conseguindo fazer a inscrição, eu, ai meu Deus, não consigo fazer medicina, vou fazer educação física mesmo. Aí a hora que você vai apertar a educação física, aí você olha pro lado, ai, tá aqui a medicina, puf, aí você aperta, entendeu? Então é mais ou menos assim que os espíritos te induzem. Aí você ainda sai falando, nossa, eu quase fiz educação física, menina, mas foi assim, por um triz, se eu não tivesse visto, eu tinha apertado. Então, é nesse ponto que os espíritos te auxiliam. Gente, hoje a energia tá daquele jeito, né? Meu Deus do céu. Eu vou pedir para vocês esperarem só um momentinho, 2 minutinhos. Hoje tá um furacão aqui. Vai olhando meus certificados, meus presentes, tudo que eu ganhei aqui é presente. Já volto, deixa eu ver aqui rapidão. Pronto, hoje tem de tudo aqui, né? Deus do céu, daqui a pouco passa um elefante amarelo aqui atrás. Vocês não reparam não, continua. Provas e inspirações. Vamos lá, finalizar isso aqui. Os espíritos se ocupam das coisas deste mundo em razão de sua elevação ou de sua inferioridade. Os espíritos superiores têm, sem dúvida, a faculdade de considerá-las... Oi, meu bem, falei que daqui a pouco ia passar um elefante amarelo? Olha lá, passou. Os espíritos superiores têm, sem dúvida, a faculdade de considerá-las em seus menores detalhes, mas eles não fazem senão naquilo que é útil ao progresso. Só os espíritos inferiores se ligam a uma importância relativa às lembranças que estão ainda presentes em sua memória e às ideias materiais que não estão ainda apagadas. Até porque o espírito superior não perde tempo com matéria, né? Independente de qual seja a justificativa que ele vai inventar. Se ele é superior, ele tem consciência de que a matéria não sai deste planeta. Se ele domina o espaço, para que ele vai se prender à matéria? Beleza? Vamos lá? O que você precisa, Laika? Que é? Você chamou eu de elefante, fofó? Que você tem cara de pau, hein, abusada? Tá tão gordinha. Come a comida dela, come a comida do pai, come a comida da mãe. Vamos lá? Eu vou de boa ideia hoje. De Pastorino Ariston Teles, que já tem muito tempo que eu não... Vai deitar aqui? Que eu não leio. Não caso se encrenca com sua mãe, não, tá? Tô no ar, tô ao vivo. Hoje foi uma maravilha. Vamos lá. Plantar flores. Você já conheceu uma família feliz? No sentido absoluto, não existe aqui na Terra, entretanto, há muitos lares cobertos de alegria e amor. Essa imagem lembra um jardim. Você já plantou flores? Quem planta flores, semeia paz. Você não tem quintal? Mora em apartamento? Ligue-se à natureza na sua divina simplicidade. Plante uma flor com carinho e cultive o amor com amor. Você vai gostar da experiência.
e que assim seja. É necessário mesmo, né, comentar sobre isso. Eu não sou muito de frequentar casas, não. Eu, de uns tempos pra cá, depois que eu atravessei meu deserto, eu não sou muito de abrir minha casa. Hoje tem Roger, daqui a pouco. Não sou de abrir muito minha casa e também não sou de ir para casas, né? Ai, um passarinho novo. Gente, hoje tem de tudo aqui, né? Acho que é um João de Barro. Mas é muito importante a gente estar avaliando o nosso convívio com as pessoas que têm intimidade com a gente. Muitas vezes não precisa ser meus pais ou meus irmãos, né? Pode ser primos, pode ser amigos, pode ser um esposo, né? Porque a gente tem o hábito de tratar as pessoas da rua bem. Porque as pessoas da rua não sabem quem nós somos de verdade. A gente pensa assim, né? Mas na hora de tratar as pessoas de dentro de casa, a gente trata com rispidez, de forma rude, grosseira. Qualquer coisa é motivo de explodir, qualquer coisa é motivo de esbravejar. Você perguntou as horas, ai, você quer saber as horas pra quê? Uai, você viu não sei o quê? Uai, você acha que eu vejo essas coisas? Umas coisas assim desnecessárias. E isso aqui no livro tá falando que é o reflexo de você mesmo, por dentro. Às vezes vocês já fizeram disso um hábito, se tratarem mal. Observe. Às vezes vocês estão se adoecendo, às vezes esse convívio não está te fazendo bem, né? E é sensato você parar e analisar. Eu sou extremamente grata. Claro que a minha família não é nenhuma família Margarina Doriana, nunca será, até porque eu tenho um gene muito forte, meu esposo também é extremamente presente em relação às características. A minha filha, então, né, que puxou eu e o pai dela, Deus do céu, ela é a presença em pessoa, ela nem te responde, ela nem tem reação emocional, mas a gente consegue se harmonizar. Aqui dentro é uma constante festa, harmonia, é tiração de onda, é gargalhada, até os cachorros entram na onda, o Bruce tira onda comigo, me suja toda vez que eu termino de tomar banho, se eu não sair lá fora para ele me sujar, ele entra. Então assim, eu acho que essa harmonia, esse campo de harmonia, quem constrói na sua casa é você mesmo. Bacana. Depois você traz essas histórias pra gente estar olhando fora do culto. Essa história do eunuco faraó, porque aqui eu tenho que seguir o roteiro, eu não consigo parar pra falar sobre isso. Mas traz pra gente estar falando sobre isso depois. Beleza? Então é essa a mensagem que traz os setores pastorinos de hoje, né? Uma boa ideia. Qual que é a boa ideia do dia? Observe a forma com que você trata as pessoas com quem você convive. Porque isso é o reflexo do que você carrega dentro de você. Isso é o reflexo do que você é de verdade. Porque é neste momento que você está sem as suas máscaras, sem as suas fantasias de que é uma boa pessoa, que eu sou gentil, sou legal com todo mundo. Beleza? E se a sua casa não é uma constante harmonia, aí a culpa é dos moradores. Dica é sua, né? É dos moradores no contexto geral. Precisa aí estar criando um novo hábito, uma nova rotina, beleza? E, se for o caso, até afastar, né? Que existem casos também que melhor dar uma afastada do que ficar ali insistindo numa convivência que não dá certo, beleza? Vamos lá encerrar? Elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, pedindo para Ele discernimento, paz e equilíbrio, que possamos elevar os nossos pensamentos até aqueles momentos que nos agradam, que nos confortam, que nos tranquilizam, para que possamos assim acalmar também os nossos corações, transmutando e cocriando a nossa realidade, o mundo que nos cerca, as pessoas que atraímos, as nossas vontades e ideias que queremos que sejam cocriadas e materializadas, que possamos ter consciência, Mestre, que somos nós os responsáveis por aquilo que vivemos, criamos, cultivamos e colhemos. Que possamos ter a consciência do amanhã que nasce no hoje, mas que possamos viver o hoje de forma inteira e intensa. Perdão por sermos ainda tão imperfeitos, tão orgulhosos e imaturos. Que a luz do nosso Mestre Jesus esteja conosco todos os dias, nos guiando, nos equilibrando, nos amparando e nos protegendo, porque sabemos que os momentos em que vivemos, Pai, não é dos mais tranquilos. Graças te damos todos os dias e que assim seja. Ah não, mamãe, você chegou aqui, Pussy. Agora tô com ciúme dele, vovó, porque tomou meu colinho.
Eu tô completa aqui, ó, a bicharada toda, tem até passarinho novo no pedaço. Deita aí, meu filho, deita aí. Deixa a mamãe continuar. Vamos lá, chegou a hora do Roger. Nós paramos na semana passada nesse processo que ele está fazendo de conhecer aí as órbitas, né? Lá em cima, como que está sendo esse processo de transformação. Esse povo aqui embaixo viajando, né? Que os alienígenas vão invadir todo mundo e dominar tudo e pá. E eles estão explicando que eles não têm interesse nenhum nisso aqui, não. Onde existe é mais de boa, é muito melhor, né? Eles estão aqui só para auxiliar. Essas coisas todas. Então vamos voltar aqui um parágrafo. Isso realmente ocorrerá, que é a questão dos alienígenas. Porque faz parte do programa de evolução do vosso mundo. Deixa eu subir mais um pouquinho. Como eu já vos disse, nesse trabalho que realizamos, estamos na 4ª dimensão, que é a questão dos pessoal achar que eles vão descer aqui, né? Pegar a galera com corpo físico e levar embora. Como eu já vos disse, nesse trabalho que realizamos, estamos na 4ª dimensão, o que equivale à dimensão espiritual do vosso mundo. Os encarnados estão na 3ª dimensão, a dimensão material. Como resgataríamos um corpo físico se atuamos em uma frequência espiritual? Ou seja, o corpo físico ele não suporta viver no espaço, isso é óbvio, gente. Isso aí é a questão do orgulho, da arrogância dos cientistas em não querer abraçar ali a realidade espiritual. Lá para daqui 200 anos, quem sabe a gente já tenha conseguido aí, né, elevar a nossa bagagem material para estar orbitando fora. É que eles insistem em dizer que a Terra será promovida para um mundo de 4ª dimensão, ou seja, não haverá mais vida material. Isso realmente ocorrerá, porque faz parte do programa de evolução do vosso mundo, assim como sucedeu com outros planetas de vosso sistema solar. Mas não acontecerá agora. A vida na Terra entrará na 4ª dimensão somente daqui a 10 séculos, se não ocorrer atrasos no progresso da humanidade terrena. E essa transformação ocorrerá gradualmente, acompanhando a evolução dos vossos corpos de manifestação no mundo físico. Como podem crer que isso ocorra agora, se a humanidade da Terra está muito distante de libertar-se dos apegos materiais mais triviais? Ou seja, se o ser humano ele não conseguiu desapegar sequer do dinheiro, do carro, da casa, da viagem, do não sei o quê, como que ele vai fazer do corpo para ir para o espaço? É isso que ele está falando. Inclusive, a vossa alimentação. Ou seja, você acha que lá no espaço você vai ter esse tanto de alimento. Esses nutrientes nos alimentos que serão criados em laboratório. Você acha que o peso dessa matéria vai suportar as viagens que duram anos lá, sem luz, sem sol da manhã, sem a natureza, porque querendo ou não, a nossa atmosfera é aquela que dá estrutura física para o nosso organismo. Cara, não tem jeito. Então vamos lá, voltando aqui. Inclusive a vossa alimentação. Como crer que seres carnívoros venham a ingressar em uma vida plenamente espiritualizada? Então, a questão da alimentação carnívora é realmente um grave erro da nossa humanidade? Chaim sacudiu a cabeça e exclamou: recordai-vos das palavras do vosso Cristo. Preocupai-vos mais com o que sai da vossa boca do que o que entra nela. Isso é verdade, tá? Tem muita gente aí que... Oi, seja bem-vindo, Arthur. Tem muita gente aí que deixa de comer carne, que não é nem vegetariano, é vegano total, não bebe nem suco, que aquele suco que leva corante do besorrinho, nada, nada, nada. Mas a hora que abre a boca, só abre a boca para detonar a galera, porque você acha super superior. Então, melhor você comer um boi todo dia e ficar caladinho do que você deixar de comer carne e achar que pode julgar todo mundo. De que valem vegetarianos invejosos, revoltados ou insensíveis? Analisando a vossa história, deparei-me com o líder do nazismo durante a Segunda Guerra. Ele era vegetariano, mas faltou-lhe todo o resto para atingir as metas básicas de evolução em vosso mundo. Antes ele tivesse sido um apreciador de iguarias à base de carne ou um frequentador de homéricas churrascarias, mais bonachão e pacífico.
E isso é muito comum de ver. Gente, eu quero fazer uma ênfase aqui também. Em relação a substâncias. Álcool, cigarro, né? Não vou falar droga, porque aí o povo já vai pensar lá em cima, né? Os crack, os trem da vida. Mas, gente, o que eu vejo, e isso eu tô falando assim, ó, alfinetando, tá? De verdade. Porque hoje eu tô... O que eu vejo de gente que não bebe, que não fuma, que não come carne, mas que se tornou um ser humano assim, ó. Nossa! Pelo amor de Deus, vai lá beber. Pra ver se você se torna uma pessoa mais sociável. Melhor você beber e emanar uma vibração mais positiva do que você deixar de beber, fumar, fazer tudo isso e ser uma pessoa de extrema difícil convencer, amarga. Chega perto de você, quem tem essência, chega aquele gosto de fel na boca. Pronto, dei meu recado. E isso é muito comum de ver nos meios espiritualistas de vosso mundo. Irmãos que coam um mosquito e engolem um camelo, como diria o sublime Jesus. Homens vegetarianos que não enxergam as infinidades de atos que contrariam a índole daqueles que já encontraram o rumo da luz. Onde está a caridade? Onde está o amor? Onde está o perdão? A tolerância, a paciência? Poucas vezes encontramos. A libertação da alimentação zoofágica é uma necessidade para a evolução dos filhos de Deus, mas tudo tem o seu momento e prioridade. Os que já não se alimentam mais de carne, de outros seres vivos, estão avançando em relação aos carnívoros, mas esta não é a prioridade. A conduta crítica é a prioridade, tá vendo? Não adianta nada você parar de comer carne, parar de beber, parar de fumar, parar de ir em festa, parar de não sei o quê, parar de não sei o quê, parar de não sei o quê, parar de não sei o quê e passar a vida atormentando os outros. Cara, melhor você voltar a fazer tudo isso e ter uma vibração mais positiva do que achar que é superior e tá lá embaixo. Aquele cara que tá lá fora fumando que não deve tá na sua frente. Então vamos pensar nisso. E eu tô falando isso porque parece que virou moda, né? O povo, eu sou vegana, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não faço. Credo, olha lá. Meu Deus do céu, você ficou sabendo? Não. Aí a língua parece ali, ó. Uma sucuri louca. Pegando e rebatendo tudo que vê. Aí chega em casa, não vê a energia fétida e podre que gerou aqui, né? No chakra, aqui na laringe. Então vamos lá, pra gente finalizar. Enquanto desciam... Não quero entrar aqui, não. A libertação da vou repetir isso aqui então para a gente finalizar. A libertação da alimentação zoofágica é uma necessidade para a evolução dos filhos de Deus, mas tudo tem o seu momento e prioridade. Os que já não se alimentam mais de carne de outros seres vivos estão avançando em relação aos carnívoros, mas essa não é a prioridade. A conduta crítica é a prioridade. Aí aqui a gente já entra em outra história que eu quero começar na semana que vem, tá? Vamos aproveitar que hoje já saiu tudo do roteiro, tá tudo coisado mesmo. E aí a gente finda aqui coisando mesmo. E aí na semana que vem a gente vê se constrói um campo vibracional mais tranquilo ao redor, pra gente não ter tanta interferência energética e externa. Etienne, por que tá assim? Porque o mundo tá assim. O mundo inteiro tá assim. Quem consegue se proteger, consegue. Tem dia que consegue, tem dia que não consegue, tem dia que vai, tem dia que não vai. Tem dia que tá tudo bem, tem dia que não tá. Então, ó, o mundo está nessa forma. E hoje nós pegamos aí a crista da onda e ó, virou uma bagunça. Mas faz parte do processo, a gente aprende assim também, beleza? Beijo no coração de vocês, gente. Vou estar findando aqui, vou estar indo lá para outra plataforma, porque nessa quarta-feira eu também vou lá para outra. E não esquecendo que a gente tem aí, né, 2 plataformas para estar se encontrando, uma vez que uma só não é tão segura para estar entregando aí os estudos semanais, beleza? Um beijo no coração, desculpa a confusão, a visita dos meus bebês, a visita do Senhor aí, que apareceu do nada, né? E vamos que vamos. Um beijo no coração de vocês, até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Obrigada.